Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez para mais um café diário nessa manhã de domingo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você estiver de plantão de trabalho, que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho. Se você estiver se direcionando para o seu lar depois de uma noite de trabalho, que Deus também te guie, te guarde, te dê um domingo abençoado. Que possamos em Cristo Jesus desfrutar de mais um dia em que Ele nos concede. Que esse dia seja muito abençoado e muito renovador para todos nós. Eu quero compartilhar com vocês, meus amados irmãos, aqui na palavra do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Essa é uma palavra falada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta direcionada a um jovem, se me falha a memória, era diácono que estava começando o seu ministério, estava começando o seu chamado na obra de Deus. E Paulo adota esse rapaz como um filho na fé. E Paulo diz para ele: Timóteo, suporte comigo as aflições por amor de Cristo. Timóteo era um jovem que, como qualquer jovem, tem sonhos, tem projetos, tem pensamentos sobre uma carreira. E Paulo era um homem que, antes de ser cristão, era um homem que tinha todo um caminho promissor para a sua vida profissional, uma carreira estabilizada. Tinha tudo para ser um homem muito importante da sua época. Mas por amor a Cristo, por uma experiência com Cristo, Paulo ele abre mão dos seus sonhos para viver os projetos de Deus. Muitas das vezes, irmãos, em sacrifício a fazer a obra de Deus, será necessário em que nós venhamos a sacrificar os nossos desejos e os nossos prazeres. Quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos entender que não se cumpre mais o meu querer e a minha vontade, se cumpre o querer e a vontade de Deus. E muitas das vezes o querer e a vontade de Deus não estarão em conectividade com aquilo que eu quero, não estarão em concordância com aquilo que eu desejo. E é aí onde muitas das vezes muitas pessoas abandonam os seus chamados, abandonam a sua fé, porque não estão dispostos a abrir mão dos seus desejos para cumprir a vontade de Deus. Não quer dizer, irmãos, que você não vai poder ser um advogado, ser um juiz. Nós vemos, por exemplo, muitas pessoas com cargos grandes na sociedade que são cristãos, ou pelo menos dizem que são cristãos, né? E isso não quer dizer que Deus vai nos reprimir dos nossos sonhos, não. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o maior propósito da nossa existência, da nossa vida, é cumprir a vontade de Deus. É entender que tem que prevalecer na minha vida sempre a vontade de Deus. É por isso que muitas pessoas se decepcionam quando vão à igreja e muitas das vezes não recebem aquilo que buscam, não são atendidos naquilo que pedem. A Bíblia mesmo diz que muitas das vezes nós não recebemos o que pedimos, e é interessante porque Jesus mesmo diz: aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, né? Assim que a palavra de Deus nos diz. Diz que então, se nós clamarmos, nós seremos respondidos. Mas o problema é que, então por que eu oro? Por que eu peço? E muitas das vezes as coisas não acontecem conforme eu peço. É porque muitas das vezes nós estamos pedindo para nossa própria ganância, para satisfazer o nosso próprio ego. Precisamos entender que tudo que nós pedimos a Deus, irmãos, tem um propósito. Primeiro, para glorificar a Ele. Claro, segundo, também para realizar o nosso desejo. E também, tudo que nós pedimos a Deus também tem que ter um propósito de abençoar outras vidas. O que Deus nos dá não é somente para nós. O que Deus nos dá também tem o propósito de abençoar outras vidas. Entendeu? Quando nós
pedimos algo só para satisfazer a nossa vontade, muitas das vezes não serão realizadas enquanto nós não entendermos que as bênçãos que nós pedimos a Deus têm esse propósito de glorificar a Deus. Imagina, você está orando a Deus aí, dizendo: Deus, me dá um carro. E Deus, Ele está vendo que quando você pegar aquele carro, você vai priorizar os seus prazeres e as suas delícias, né? Os seus momentos de delícia, e não vai buscar a Deus, não vai orar, não vai buscar. Claro que você vai poder usar o seu carro para a obra de Deus, ou para se divertir com a sua família, passear, claro, mas muitas das vezes nós pedimos coisas que nós iremos usar de forma inconsequentes e egoístas para nós mesmos. Então Deus não vai abençoar dessa maneira, irmão. Então precisamos dizer: Deus, olha só, eu tenho esse pedido, Senhor. Eu precisava que o Senhor me ajudasse nessa área aqui. Mas se não for da tua vontade, se ainda não for o momento, se o Senhor sabe que eu não estou pronto para isso, amém, Senhor, eu aceito. Mas que se cumpra em minha vida primordial a tua presença, a tua vontade. Que se cumpra na minha vida o teu querer. Entenda, irmão, quando Deus fala muitas das vezes não, ou às vezes nem responde, e você muitas das vezes não tem a resposta do que você procura, entenda que não é um não definitivo, não é um não eterno, é um não de quem te ama e sabe que naquele momento você não está pronto para receber. Às vezes nós pedimos coisas achando que estamos prontos para receber, mas Deus sabe, Ele não está pronto. Paulo, quando orienta o jovem Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, esteja pronto para suportar todas as aflições, ou seja, esteja disposto a sofrer por amor de Cristo. Esteja disposto, Timóteo, a ser humilhado, a ser cuspido, a ser envergonhado, a ser aprisionado. E esse jovem abraçou de tal maneira esse conselho do apóstolo Paulo que esse jovem foi usado poderosamente por Deus. E olha que interessante, irmãos. Esse jovem chamado Timóteo, ele tinha um problema que, segundo alguns estudos, chegam a concordância, que era um problema estomacal, provavelmente uma gastrite, uma úlcera, que era a deficiência dele, porque algumas vezes o apóstolo Paulo aconselha que ele beba um pouco de vinho, né? Que o pouco de vinho tinha um poder de curar, né? Ou amenizar as sensações da gastrite. Então, meu amado irmãos, esse jovem, ele cumpriu a vontade de Deus na sua vida. Ele cumpriu o chamado de Deus na sua vida. Que nós possamos, irmãos, parar de questionar tanto e dizer: Deus, faça em mim a tua vontade. Fazer em mim a tua vontade. Eu sei que o Senhor vai precisar tirar muita coisa da minha vida. E eu, Senhor, estou disposto a aceitar o teu querer e a tua mudança em minha vida, para que se cumpra a tua vontade. Às vezes, nós estamos na igreja, às vezes já antigo na igreja, e não queremos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Deus, eu te sirvo enquanto o Senhor fizer a minha vontade. No dia em que as coisas mudarem, eu não quero mais. Não é assim que funciona. A casa é dele, a obra é dele, o céu é dele. Se você quer entrar, tem que ser segundo a vontade dele. Aceite o querer dele, aceite o trabalho dele, aceite o cuidado dele, e você desfrutará de uma vida muito abençoada. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.